Fala aí galera, beleza? Vamos falar agora sobre visibilidade em cima das técnicas. Uma das coisas legais que o Detect tem é nos permitir ver qual é o nosso nível de visibilidade em cima de cada uma das técnicas ali do Framework Attack. Então nesse vídeo nós vamos falar disso. Começando então, visibilidade é uma definição muito ampla, né? Tem muita gente falando sobre visibilidade e isso significa coisas diferentes em escopos diferentes. Vou focar aqui no que é importante para o Detect, tá? Tem uma definição bem clara aqui na página do Detect sobre isso, falando que ela é usada para indicar se você tem dados suficientes com a qualidade suficiente para identificar um ataque. Então isso aqui é uma definição bem particular aqui do Detect, e esses dados vão te permitir fazer resposta a incidentes, fazer hunting, investigação e construir detecções. Então você precisa ter visibilidade para conseguir executar essas ações aí dentro do seu ambiente. Uma das coisas que o Detect ajuda a gente a fazer é pontuar a nossa visibilidade. Então eu consigo dizer se ela está boa, se ela está ruim, se ela existe ou não existe, né? E um dos pontos de partida aqui pode ser aquilo que eu mostrei no vídeo anterior, da gente, usando os data sources do ambiente, gerar a visão de quais são as técnicas que possivelmente são cobertas por aquelas informações. Então se você não assistiu o vídeo, dá uma olhada no vídeo anterior que eu falo sobre como fazer isso. Por que é importante a gente pontuar o nosso nível de visibilidade? Porque às vezes eu tenho menos data sources do que está lá no framework, mas os data sources que eu tenho são suficientes para eu cobrir todos os procedimentos daquela técnica. Então o framework não inclui todos os data sources possíveis no mundo. Então você pode ter uma solução aí no seu ambiente que já cobre ali todos os procedimentos e não está mapeado lá no framework. Então isso daqui vai depender um pouquinho do seu conhecimento especializado para identificar esse tipo de situação, e você usa o Detect como ferramenta para cadastrar essas informações dentro lá do controle. Aqui ele mostra um exemplo, né? Você pode ter um data source de 3 que estão lá no framework, a qualidade de um dos seus data sources pode ser muito baixa para dar um nível bom de visibilidade. Você pode ter um determinado nível de visibilidade, mas isso não é uma coisa que não está lá no framework. Então aqui realmente é um trabalho de especialista, um trabalho de segurança que você tem que fazer e colocar esses dados aí no Detect. Uma das coisas legais do Detect é que ele te dá uma sugestão de pontuação da visibilidade. Lógico, lembra, você pode usar qualquer critério que você quiser, mas aqui ele já te dá um norte, né? Ele dá 5 opções que vão desde não ter nenhuma visibilidade até uma visibilidade excelente, né? Que inclui todos os data sources com a qualidade necessária para identificar todos os aspectos conhecidos, né, os procedimentos conhecidos de uma determinada técnica. E tem aqui os meio termos aqui para você chegar entre esses dois extremos. Então ele já te dá um conjunto de critérios para você não ter que inventar, isso já é uma grande mão na roda, né? Então nós vamos começar por onde eu parei no último vídeo, né? No final do último vídeo, eu tinha, com base nos data sources que eu tinha cadastrado, eu tinha gerado um arquivo das possíveis técnicas cobertas por aqueles data sources. Então eu vou entrar aqui no editor, dentro do editor vou entrar na parte de técnicas e vou selecionar aquele arquivo que eu gerei na semana passada. Eu vou pegar ele aqui, ó, foi esse arquivinho. Legal, aqui ele me mostra toda a plataforma Windows que eu estou trabalhando, todas as possíveis técnicas que eu pego com aqueles data sources. Se você não assistiu o vídeo, dá uma olhadinha lá, vocês vão entender certinho quais são os data sources que eu estou considerando aqui. Eu vou fazer um filtro para pegar só a técnica de ofuscação de arquivos e informações, que é a técnica 1027, esse cara aqui. E uma coisa que acontece, eu vou puxar um pouquinho mais para cima aqui, uma coisa que acontece quando eu seleciono uma técnica, o Detect me permite cadastrar a pontuação de visibilidade. Então, algumas coisas importantes aqui. Eu vou excluir essa daqui para todos, né, porque não inclui todos os meus ambientes. O que eu posso fazer de interessante aqui? Eu posso cadastrar quais são os devices do meu ambiente, os ativos do meu ambiente na qual eu tenho esse nível de visibilidade. Então aqui eu estou falando sobre ambiente Windows. Então eu vou incluir aqui a pontuação de visibilidade para 2 tipos de sistema. Vão ser Windows Endpoints e eu vou cadastrar também aqui Windows Servers. Mas eu vou fazer isso separado. Eu vou deixar Windows Endpoints aqui, que é onde eu tenho todo o meu Sysmon, todas as minhas ferramentas lá instaladas e coletando os dados.
Aqui embaixo, posso colocar algum comentário, né? Dados coletados pelo Sysmon e OS Query, por exemplo. E aqui eu coloco uma pontuação. Então eu vou usar aquele critério que eu mostrei agora há pouco aqui no vídeo. Eu vou colocar 3, vou dizer que a minha qualidade aqui, a minha pontuação de visibilidade é boa. E eu posso usar o Score Logbook. O que é o Score Logbook? Ele serve para eu fazer a análise histórica da evolução da minha visibilidade dentro do ambiente. Isso aqui vai servir para eu criar o gráfico que eu tinha mostrado no vídeo anterior. Para os data sources também dá para criar gráfico de evolução aqui da visibilidade. Então eu vou colocar aqui que essa daqui foi a avaliação inicial, né? E não vou mexer em mais nada, tá? Não vou cadastrar um segundo não, vai ficar assim mesmo. Legal? Então, isso daqui, legal, isso serve para eu fazer esse tipo de pontuação. Eu posso ir agora técnica por técnica aqui para fazer isso. Para complementar, eu vou colocar um outro tipo de sistema Windows que eu tenho no meu ambiente. Então eu vou adicionar um segundo aqui, que são os meus Windows Servers. E digamos que nos meus Windows Servers eu não tenha aquela cobertura que eu tenho nos endpoints. Digamos aqui que eu tenho, sei lá, cobertura somente Sysmon. E aí eu vou dar uma pontuação mais baixa para ele, vou dar uma pontuação média. Não tenho todas as informações que eu precisaria, não tenho todos os dados. Vou cadastrar aqui como avaliação inicial também. E legal. Agora eu tenho, para uma mesma técnica, para diferentes tipos de ativos, eu tenho diferentes níveis de visibilidade, porque para uma técnica eu tenho um conjunto de ferramentas, para outro conjunto de ativos eu tenho outro. Então, meu nível de visibilidade aqui é diferente para cada um deles. O próximo passo agora, eu vou exportar esse arquivo de técnicas que eu acabei de gerar, e eu vou usar esse arquivo para criar outras visualizações, né? As visualizações legais para segurança vão estar numa planilha Excel que eu posso compartilhar com o gestor, vão estar num layer do Navigator que eu posso pegar ali a imagem, exportar e colocar numa apresentação, né? Serve como uma ferramenta de comunicação. Então eu vou fazer isso, vou exportar aqui o arquivo e vou fazer esse trabalho. E agora eu vou pegar esse arquivo, deixa eu pegar ele aqui, vou jogar ele lá na minha pastinha onde eu estou trabalhando aqui com todos os arquivos do nosso projeto. Aqui. Vou só renomear para ficar mais fácil de transferir. Vou jogar ele lá para minha máquina Linux para gerar essas visualizações. Bacana. Aqui na máquina Linux, o que eu vou fazer? São dois comandos, um para gerar o layer e outro para gerar a visão para o Excel. Eu já deixei os comandos prontos aqui. O primeiro vai ser para a gente gerar para o Excel. Vou exportar aqui o arquivo. E o segundo vai ser para eu exportar para o Navigator. Legal, o comando é um pouquinho diferente, né? Veja que tem o V aqui, é diferente na sintaxe de execução. Vou deixar todos os comandos aqui nos comentários do vídeo para vocês pegarem aqui. Só vão ter que ter o cuidado de renomear, né? Usar o caminho certinho aí da sua máquina, caso você esteja seguindo aqui o vídeo, para bater aí com os nomes de arquivos e caminhos, tá? Legal? Eu vou jogar agora esses arquivos gerados de volta para minha máquina para a gente poder ver lá no Excel e no Navigator. Legal? Trouxe aqui os dois arquivos, a planilha e o arquivo JSON de visibilidade. Eu vou abrir primeiro a planilha para vocês verem o formato dela. É um pouquinho diferente do de Data Sources. Ela vem com duas abas, sobre a parte de detecções, que eu ainda não falei, e sobre a parte de visibilidade. Quando eu venho aqui na aba de visibilidade, ele traz todas as técnicas e qual é o nível de cobertura que eu tenho para cada uma delas, né? A pontuação. Quando eu exportei o arquivo de Data Sources, ele já coloca uma pontuação padrão de 1 para toda a minha visibilidade. Pode ignorar aqui por enquanto, tá? Eu vou fazer um filtro para a gente ir direto naquela técnica que a gente está vendo, né? A de ofuscação. Então, a 10, 27 e tá aqui, ó. Uma coisa legal e que é bem difícil de fazer na mão é que ele quebrou a técnica 1027 aqui para mim, agora em dois grupos de ativos. Eu tenho Windows Endpoints, Windows Servers. Então se eu tivesse Linux, se eu tivesse macOS, ele ia quebrar aqui em outras linhas também. E ele me mostra qual que é a pontuação de visibilidade que eu tenho para cada um deles. Então, por exemplo, para Endpoints está melhor do que para Servers aqui. E eu coloquei aqui os comentários lá que eu tinha jogado dentro da ferramenta. Da mesma forma que eu vi aqui no Excel, eu também consigo usar isso no Navigator. Então eu vou importar esse Visibility aqui. Vamos ver se ele abriu certo agora. Quando eu paro o mouse em cima, ele me mostra, olha, a minha pontuação geral é 2,
eu tenho data sources disponíveis para basicamente todos os data sources aqui, mas ele complementa as informações aqui que para Windows Endpoints o meu score de visibilidade é 3, com os detalhes que eu coloquei ali, e que para Windows Servers é 2, porque eu só tenho o Sysmon. Isso aqui é só um exemplo. Isso aqui serve para ilustrar que você nem sempre tem o mesmo nível de visibilidade para todo o parque. Às vezes uma parte você vai ter mais, outra você vai ter menos. E isso é normal. O importante é você ter uma visão certa, né? Uma visão real aqui. Aqui ele traz a legenda mostrando, né? Mínimo, médio, bom, excelente, de acordo com a pontuação que você colocou lá no Detect, lá na interface. Então, pessoal, para encerrar esse vídeo aqui, vou dar uma dica para vocês. Tenta fazer uma simulação. Pegar aquele arquivo de data sources, aquele que a gente gerou, o trabalho do último vídeo, tenta fazer essa mesma simulação que eu fiz aqui, para mostrar a cobertura de visibilidade. Aqui a gente já está se aproximando de um acompanhamento que vocês vão poder fazer ao longo do tempo. Como que a minha visibilidade evolui ao longo do tempo. Né? Então, o Detect é uma ferramenta que simplifica muito. Fazer na planilha é muito trabalhoso, é muito difícil. Gerenciar os arquivinhos do YAML aqui é mais organizado e cria as visualizações de forma mais fácil para você poder colocar numa apresentação, mostrar, comparar os resultados. Beleza? Então, fica ligado, no próximo vídeo eu vou falar sobre a parte de detecções que eu não cobri aqui e a gente vai fazer o encerramento dessa playlist aqui do Detect. Beleza, pessoal? Valeu, obrigado, tchau, tchau.